working? Can you guys hear me? Yes. Amen. Good morning, church. Amém. Bom dia, igreja. I really encourage you guys to bring yourselves and your families this Friday for our family Eu service. encorajo muito vocês a trazerem vocês mesmos e as suas famílias aqui para You o know nosso that there culto de are família many things for the sexta-feira. kids to do on this Friday. Vão ter muitas coisas para as crianças fazer nessa sexta. But the most important thing for them to do is being in the house of the Lord, learning more of Him. Mas a coisa mais importante para eles fazerem é estarem na casa do Senhor aprendendo sobre o Senhor. So this Friday, what time is it? Então, essa sexta às 7h30. 7:30? Okay, 7:30 this Friday, 31st of October. Dia Now, 31 de outubro. I want to invite you to meditate on the Word of God with me this morning. Agora eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor comigo essa manhã. And I wanted to ask you if you have ever found yourself in a difficult situation E eu quero perguntar se você já se encontrou em uma situação difícil and you ask, God, why am I going through e this? você perguntou, Deus, por que eu tô passando por isso? Maybe you thought, God, I have done everything that you have asked me to do. Talvez você esteja falando, Deus, eu fiz tudo que você pediu para eu fazer. I've been so good, Lord, in the church. I've been doing everything that I should be doing. Eu tenho sido tão bom na igreja, eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer. Or maybe you thought to yourself, God, when I was not a Christian, these things didn't happen to me. Ou talvez você pensa, Deus, quando eu não era cristão, essas coisas não aconteciam The theme of comigo. our message this morning is when bad things happen to faithful people. E o tema da nossa mensagem de hoje é quando coisas ruins acontecem com pessoas fiéis. Because we have all been through moments like this in our Porque lives. todos nós já passamos por momentos assim na nossa When we look at our vida. situations and we think that it's unfair, Quando a gente olha para nossa situação e pensa, isso não é justo, that we didn't deserve these things to happen to que a us. gente não merecia que essas coisas ruins acontecessem com a gente. And as children of God, we have one big challenge in these E situations. como filhos de Deus, a gente tem um grande desafio nessas situações. It's keeping our faith alive in the midst of our problems. Manter a nossa fé viva no meio dos nossos So I want to invite problemas. you to open your Bibles to 2 Chronicles chapter 32. Então eu convido você a abrir suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32. We're going to be here for all of our message this morning. E a gente vai estar aqui em toda a nossa mensagem nesses And versículos we're going to hoje. go through some verses that they talk about King Hezekiah's life. E a gente vai passar pela vida do rei Ezequias. He was a faithful man Ele era um homem fiel, who had his own share of hardships in his life. que teve muitas dificuldades na vida dele. If you have 2 Chronicles, can you say Se amen? você tem 2 Crônicas, pode dizer amém? 2 I'm Crônicas going to wait 31. just a minute. 2 Chronicles 32. 2 Chronicles 32. I said 32, but we're actually going to read first the last verses of chapter 31. Então a gente vai ler primeiro os últimos versículos do capítulo 31. Let's take a look at how the chronicler he summarizes the life of King Hezekiah. Então vamos ver como o autor fez um resumo da vida do rei Ezequias. 2 Chronicles 31, 20 and 21 says, this is what Hezekiah did throughout Judah, doing what was good and right and faithful before the Lord his God. In everything that he undertook in the service of God's temple and in obedience to the law and the commands, he saw his God and worked wholeheartedly. And so he prospered. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom, justo e verdadeiro diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e os mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. We look at the summary of King Hezekiah's life. A gente olha para o resumo da vida do rei Ezequias. And I don't know about you, but I look at the summary and I think nothing can go wrong for this guy. E eu não sei vocês, eu olho pra esse resumo e eu falo, nossa, nada de ruim deve ter The acontecido na Bible vida says that desse he did cara. everything that was good, that he was faithful, that he did what was right. A Bíblia fala que ele foi fiel, que ele foi bom, que ele fez o que era correto. But as we're going to progress throughout chapter 32, Mas ao a gente progredir no capítulo we're going to 32, see how King Hezekiah shows us that even when life gives us problems, a gente vai ver que o rei Ezequias mostrou pra gente que mesmo quando a vida we, dá problemas we pra can gente, still remain faithful to God. a gente pode permanecer fiel ao Senhor. Hezekiah, he was a great king. Ezequias era um grande rei. Again, we just read that he was faithful, he did what was good, he did what was right. A gente leu que ele era fiel, ele fez o que era bom, ele fez o que era correto. Despite his father being an awful king, Mesmo o pai dele ter sido um rei muito ruim. he was the son of Ahaz, Ele era o filho de Achaz, Acais, and he was an awful king. que era um rei And terrível. we're talking about the time of the division of the kingdoms. And if you've been here at church for a while, we have heard about this 200,000 E aqui a times. gente tá falando da época da divisão dos reinos, e se você tá na igreja há um tempo, a gente já falou sobre isso muitas vezes. And the thing is, when King Hezekiah started reigning, E quando o rei Ezequias começou a reinar, the kingdom of the south, the kingdom of Judah, was submerged in idolatry, in violence, in o injustice, reino do sul, que era o reino de Judá, ele tava cheio de idolatria, de injustiça, de maldade, de violência. And in the middle of all of this,
King Hezekiah starts reigning. E no meio de tudo isso, o rei Ezequias começa a Some of reinar. the things that King Hezekiah did that were so important, Algumas coisas que o rei Ezequias fez que foram tão he importantes, cleansed the temple. ele limpou o For you to templo. have an idea, it's not cleansed as we'd come here to church and then we clean the church. Pra você ter noção, não é igual a gente vem aqui na igreja, a gente faz o dia da igreja, a gente limpa a igreja. The temple was closed. O templo tava There was fechado. nothing to be done in the temple. Não tinha nada pra ser He feito no opened up the templo. temple. Ele abriu o He put the templo. temple back into its Ele place. colocou o templo de volta como He deveria started ser. Passover again. Ele começou a Páscoa de novo. So the Passover hadn't been celebrated in A centuries. Páscoa não tinha sido celebrada em And the truth séculos. is that King Hezekiah, he chose to be different than his own father. E a verdade é que o rei Ezequias decidiu ser diferente do But seu he pai. teaches one very important thing as we begin to talk about the hardships of our life. Mas ele ensina uma coisa muito importante enquanto a gente está aprendendo sobre as dificuldades da nossa vida. And it is that faithfulness is shown in actions. Que é que a fidelidade é demonstrada através de ações. The way that kings were evaluated before God didn't have anything to do with their army. O jeito que os reis eram avaliados diante de Deus não tinha nada a ver com o seu exército. It didn't have to do with how inflation was doing at the time. Nada a ver com como estava a inflação da época. It didn't have to do with their politics, Nada a ver sobre a política. if they were very rich. Se eles eram ricos. The way that God would say if a king was good or not O jeito que Deus via se um rei era bom ou não was if they were faithful to God or if they were not faithful to God. era se eles eram fiéis a Deus ou se eles não eram fiéis Now, a let me Deus. ask you, how do we know if they were faithful to God or not? Agora eu vou te perguntar, como a gente sabia se eles eram fiéis a Deus ou não? How do we know that? Como a gente sabe disso? They serve God in their hearts only? Eles serviam a Deus somente no coração? It had to do with their actions. Tinha tudo a ver com as ações Today we hear a deles. lot about intentions. Hoje a gente ouve muito We hear a falar lot de about what is on intenções. our hearts is what matters. Sobre o que está no nosso coração é o que importa. But we have to understand that it doesn't matter the intention we have Mas a gente tem que entender que a nossa intenção não importa. if it does not transform into action. Se isso não é transformado em uma James ação. chapter 2:17 he says, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. He's saying, great, it's amazing you guys have faith. Ele está Congratulations. falando, parabéns, vocês têm fé. But if that faith doesn't lead to action, Mas se aquela fé não se transforma em uma ação, if you don't put your faith into se action, você não coloca a sua fé it's em useless. ação, It's absolutely dead. é inútil, é morta. Many people use their faith as an excuse to the lack of action. Muitas pessoas usam a desculpa da fé para justificar a falta de ação. It's like, you know, the person who says, no, it's fine if I act like this. Sabe aquela pessoa que fala, não tem problema se eu agir dessa forma? Jesus knows that I love him in my heart. Jesus sabe que eu amo ele no meu coração. Or some people, I've heard some people say this before. Ou eu já ouvi outras pessoas falando Pastor, isso. do you really think that God actually cares about what I do? Pastor, você realmente acha que Deus se importa com o que eu faço? God is so busy. Deus está tão He ocupado. has greater things to Ele worry. tem coisa melhor para se Does he care preocupar. about my actions? Ele se importa com as minhas ações? Yes, Sim. of course he does. Claro He que cares sim. about how we live our daily Ele se lives. importa com como a gente vive a nossa vida Pastor diária. Pamela was showing to me recently reels or something where a famous singer was talking about Halloween. A pastora Pamela estava me mostrando um reel sobre uma pessoa famosa falando sobre o Halloween. Yeah, and he was showing how, as a Christians, we are not going to participate in Halloween. E ele estava falando que, como cristãos, a gente não deve participar no In Halloween. one of the comments, the person said, Em um dos comentários, uma pessoa falou, but God knows that I'm not celebrating witchcraft when I go out. mas Deus sabe que eu não tô celebrando feitiçaria quando eu saio. God knows what is in my heart. Deus sabe o que tem no meu He coração. knows that I'm just doing this for the fun. Ele sabe que eu tô fazendo isso pra me divertir. Understand something. If our faithfulness, if our actions don't demonstrate faithfulness to God, there is no faith. Entenda uma coisa, se as nossas ações não demonstram fidelidade ao Senhor, não é fé. If our actions they don't reflect a life of faithfulness, they're dead. Se as nossas ações não refletem uma vida de fidelidade, está morta. Imagine a marriage Imagina um casamento where the husband tells his wife that he loves her onde o marido fala pra mulher que ele ama ela. every single day. Todos os He dias. says, I love you. Ele fala, eu te I amo. want us to be happy. Eu quero que a gente seja I feliz. love you more than Eu anything. te amo mais do que tudo. But every weekend he cheats on her. Mas todo fim de semana ele trai ela. Does he love her? Ele ama ela? No, thank you, Vanessa. Someone that is very angry at this. Obrigada, Vanessa. But he's saying that his intentions are good. Mas ele fala que a intenção dele era He's boa. saying that he loves her. Ele tá falando que ama ela. But if his actions don't demonstrate that, Mas se a ação dele não demonstra isso, there is no love. não tem amor. It sounds ridiculous. Parece ridículo. It sounds absurd. Soa absurdo. But that is exactly how we live our lives with God many Mas times. é exatamente assim que a gente vive a nossa vida com Deus. We muitas keep our vezes. faith in our hearts. A gente mantém nossa fé no No, nosso it's about our coração. intentions. God, you know I love you. É sobre nossa intenção. Senhor, eu te God, amo. I have
Bible verse on my Instagram bio, Lord. Of course I love you. Senhor, eu tenho um versículo bíblico na minha bio do Instagram. And then we think that all of this is enough for our faithfulness to be put to the test. E a gente acha que isso é o suficiente para que nossa fidelidade But seja testada. look what God himself says in Jeremiah. I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Jeremias 17:10 diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Here, the Hebrew word for conduct A palavra em hebraico para conduta means moral action. significa ação moral. God is saying that he's going to reward us according to what we do. Deus está falando que ele vai recompensar a gente de acordo com o que a It's gente not faz. according to what I hope I'm gonna do. Não é de acordo com o que eu espero que eu faça. It's not to what I think in my mind. Não é o que eu penso em minha It's what I mente. do with my life. É o que eu faço com a minha Yes, vida. God knows the intentions of our Deus hearts. sabe a intenção do nosso He coração. says it. I search the heart and examine the mind. Ele fala, eu sondo o coração e eu examino a mente. But let's do some grammar. You guys know I love talking about biblical grammar. Vocês sabem que eu adoro falar de gramática bíblica. And it's very easy. What is God rewarding? Can you put the verse back for me, please? E é muito fácil. O que Deus está recompensando aqui? Is he rewarding the thoughts? Ele está recompensando os pensamentos? To reward each person according to their conduct. É recompensar cada um de acordo com a sua conduta. He's not rewarding intentions. Ele não está recompensando intenção. He's not rewarding the goodness of our hearts. Ele não está recompensando a bondade He's do going to nosso reward us coração. with what we do with our lives. Ele vai recompensar a gente de acordo com o He's que a going to gente reward faz us com a with nossa how vida. we live our daily De lives. acordo com como a And gente the vive a nossa question vida is, before we diária. even get into the hardships of life, E a pergunta é, antes da gente entrar nas dificuldades da nossa vida, have we been acting faithfully before the Lord? a gente tem agido de forma fiel ao Senhor? Have our actions been reflecting the love that we have for Him? As nossas ações refletem o amor que a gente If tem por God will Deus? come in today and He would search our hearts and will search our Se minds, Deus viesse hoje e sondasse nosso coração, sondasse a nossa mente, and even more, if He search our conduct, e ainda mais, se Ele sondasse a nossa conduta, what will He find? o que Ele encontraria? Christians who only think about God but don't act upon it. Cristãos que só pensam sobre Deus, mas não agem Children of nisso? God who love Him with all their hearts but not with their Filhos actions. de Deus que amam de todo o coração, mas não com as Before we ações? start talking about the challenge that Hezekiah faced as a king, Antes da gente falar sobre os desafios de Ezequias como rei, we have to do the self-analysis. a gente tem que se analisar. Because as we're going to see, a mark of Hezekiah was Mas faithfulness. porque como a gente vai ver, a marca de Ezequias era a sua fidelidade. And as we're going to see in Hezekiah's life, E como a gente vai ver na vida de Ezequias, and as we can see in our own e lives, como a gente pode ver na nossa própria vida, faithfulness does not mean that we're going to live a life free of problems. fidelidade não significa que a gente vai viver uma vida sem problema. The fact that we are faithful to God O fato que a gente é fiel a in Deus, heart and in actions no nosso coração e nas nossas ações, doesn't mean absence of problems. não significa uma falta de We problemas. just read how Hezekiah was amazing. A gente já acabou de ler como I'm just Ezequias going to era remind you, maravilhoso. the Bible says that he was good, right, and faithful Vou te lembrar que a Bíblia falou que ele era bom, correto e in fiel everything that he did. em tudo que ele And then we fazia. look at it and we say, wow, I want to be like E a him. gente olha pra isso e a gente fala, uau, eu quero ser Nothing como good can ele. happen to this guy. Nada ruim pode acontecer com esse cara. Do you know what the following verse says? Você sabe que o próximo If versículo you have your fala? Bibles there, let's read together 2 Chronicles 32, verse 1. Se você tem a sua Bíblia, vamos ler juntos 2 Crônicas 32, versículo 1. Right after he says all of these good things about King Hezekiah, Logo depois de tudo isso ter sido dito sobre o rei Ezequias, the chronicler says, after all that Hezekiah had so faithfully done, Sennacherib, king of Assyria, came and invaded Judah. He laid siege to the fortified cities, thinking to conquer them for himself. a Bíblia fala, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. I don't know about you, but I read this Eu não sei vocês, mas eu leio and it isso makes me angry. e me faz ficar bravo. Because I stop and think, God, but King Hezekiah did everything right. Porque eu paro pra pensar, mas Deus, o rei Ezequias fez tudo correto. He was so good. Ele era tão bom. He was different from his father. Ele era diferente do pai He dele. was different from the other Ele kings. era diferente dos outros reis. He was so faithful to you. E ele era tão fiel ao Senhor. And yet the Assyrians came knocking on his door. E mesmo assim vieram os assírios para bater The na porta Assyrians had dele. already taken the kingdom of the north captive. Os assírios já tinham tomado cativos o reino do norte. And now they were going after the kingdom of the south, E agora Israel. estavam indo para o reino do sul. And many times you and I, we find ourselves in the exact same E situation. muitas
muitas vezes eu e você, a gente se encontra na mesma We situação. did everything right. A gente fez tudo correto. We are being faithful to God. A gente tem sido fiel ao Senhor. And yet, the problems come. E mesmo assim, os problemas vêm. And yet, the Assyrians come to our door. E mesmo assim, os assírios vêm bater na nossa porta. Sometimes we receive a diagnostics. Às vezes a gente recebe um diagnóstico. We have the financial A problems. gente tem problemas We have financeiros. work A gente problems. tem problemas no We trabalho. have problems inside our own families, inside our A gente homes. tem problema dentro da nossa casa, dentro da nossa família. And sometimes everything happens all at E once. muitas vezes isso tudo acontece de uma vez. And I can imagine King Hezekiah looking at the Assyrians at his door. E eu imagino o rei Ezequias olhando para os assírios na porta And dele he was thinking to God, God, I did everything e right. falando: Deus, eu fiz tudo corretamente. God, I was faithful to you. Eu fui fiel ao Senhor. God, did you see what I did to those idols? I destroyed all of O them. Senhor viu que eu fiz com aqueles ídolos, eu destruí tudo. Isn't that what you wanted me to do? Não é isso que o Senhor queria So que eu many times we fizesse? look at our lives and we say the same thing to God. Muitas vezes a gente olha para nossa vida e a gente fala a mesma coisa para Deus. But God, I changed my Mas ways. Senhor, eu mudei o meu Lord, jeito de ser. God, I don't know. I stopped drinking. I stopped smoking. Eu parei de beber, eu parei de fumar. I stopped watching those Eu things. parei de assistir aquelas On the coisas. contrary, God, now I do so much for you. Ao contrário, Senhor, agora eu faço tanto pro I Senhor. am faithful to you. I read my Bible. I pray. Eu sou fiel ao Senhor, eu leio minha Bíblia, I eu volunteer oro. at the coffee break team. Eu sou um voluntário no time do Coffee Break. And we look at God and we're like, God, why is this happening to me? E a gente olha pra Deus e a gente fala: Deus, por que isso tá acontecendo comigo? And it's a difficult truth for us to swallow. E é uma verdade difícil pra gente aceitar. But being a child of God does not mean that we're not going to have problems. Porque ser filho de Deus não significa que a gente não vai ter problemas. The fact that we are O Christians, fato que a gente é cristão, it was never promised to us a life free of a challenges, gente nunca foi prometido uma vida sem dificuldades, a life free of Assyrians coming to our doorstep. uma vida sem os assírios vindo pra nossa But porta. one thing that we have to remember when the hardship comes Uma coisa que a gente tem que lembrar quando a dificuldade vier is that does not mean that God has abandoned é que us. isso não significa que Deus abandonou a gente. And that is one of the hardest things for us to do as E Christians. isso é uma das coisas mais difíceis pra gente entender Many como times when we cristãos. go through the challenges, Muitas vezes quando a gente passa pelo desafio, we get angry at God. a gente fica bravo com Deus. We question God. A gente questiona We Deus. want to leave God behind. A gente quer deixar Deus pra But trás. in these moments, you and I, we need to learn to have faith in Him. Mas nesses momentos a gente tem que aprender a ter fé no Senhor. Sometimes the first thing that goes out of the window when we have a problem is our faith in God. Muitas vezes a primeira coisa que vai embora quando a gente começa a dificuldade é a nossa fé em Deus. We suddenly forget that He's in control. A gente de repente esquece que Ele tem We controle. suddenly forget that He holds the future in the palm of His De hands. repente a gente esquece que o futuro está nas mãos do Senhor. We forget that God promised that He will be taking care of A gente us. esquece que o Senhor prometeu que Ele vai cuidar da gente. And we have to remind ourselves of the faith that we have in Him. E a gente tem que se lembrar da fé que a gente tem no Many Senhor. times we keep our faith for the good moments. Muitas vezes a gente guarda a nossa fé só para os momentos But bons. this morning is a reminder that we need to keep our faith for the hardships. Mas essa manhã é um lembrete que a gente tem que manter nossa fé nas dificuldades. Lamentations chapter 3 says that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for him. Lamentações 3, 22 a 24 diz: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei minha esperança. Remain faithful to him. Permaneça fiel He's a Ele. promising us that he will never cease to be with us. Ele está prometendo pra gente That que Ele he's vai going estar to sempre com a continue to be gente. taking care of Que Ele vai us. continuar cuidando In da the gente good days nos dias bons and in the days that the Assyrians come for e our nos dias homes. que os assírios vêm para nossa He casa. keeps on being faithful. Ele continua fiel. He keeps on being good. Ele continua He bom. keeps on taking care. Ele continua cuidando. And Hezekiah knew E this. Ezequias sabia disso. Hezekiah knew that despite the challenge coming, E Ezequias sabia que, mesmo os problemas vindo, he knew that God was still faithful. ele sabia que Deus ainda When era he fiel. hears of the news of the Assyrians coming to him, Quando ele escuta a notícia que os assírios estavam he vindo, gathers the people. ele junta o povo. And verse 7 says that he looked at them No versículo 7 diz que ele olha para eles. and he said, "Be strong and courageous. Ele fala, "Seja Do forte e not be corajosos." afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him, for there is a greater power with us than with him. With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles." Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. We have the Lord of angel armies with us. Nós temos o Deus de exército de anjos
conosco. I love how Hezekiah says he's the one who's gonna fight our battles. Eu amo como Ezequias fala, é ele que vai lutar And then nossa when we have batalha. these moments of discouragement, E aí a gente tem esse momento que a gente está desencorajado. these moments when the hardships are present in our O lives. momento que a dificuldade está presente na nossa And vida. then I ask you, if we don't place our hope in Jesus, where are we gonna place our hope? E aí eu te pergunto, se a gente não coloca a nossa esperança em Jesus, aonde a gente vai colocar a Some nossa people, when they go esperança? through hardships, Algumas pessoas quando passam por they dificuldade, immediately say it's not worth it following eles Jesus. imediatamente falam, não vale a pena If seguir God Jesus. was so good, this would not have happened to me. Se Deus fosse tão bom, isso não teria acontecido If comigo. Jesus was so nice, he wouldn't let this happen to my Se life. Jesus fosse tão legal, isso não teria acontecido Why is comigo. my family like this? Why is my health like Por que this? minha família tá assim? Por que minha saúde tá assim? People, we've heard this before, people say, I didn't have this type of problems when I was not a A Christian. gente já ouviu isso antes. Eu não tinha esse tipo de problema quando eu não era crente. When I was in the world, everything worked fine for me. Quando eu tava no mundo, tudo funcionava perfeitamente I pra remember mim. that when Ali was about to be baptized, Eu lembro quando o Ali ia ser batizado, I looked at them and some other people also told him, eu falei pra ele, muitas pessoas também falaram. Ali, after you get baptized, Ali, depois que você for batizado, the enemy tries our faith. o inimigo vem testar nossa fé. Exactly. He comes and he's there trying to, he's not happy that you're getting Ele baptized. não tá feliz que você vai ser batizado. And then the following week, E aí, na outra semana, Ali turned to me, he said, it's already starting. o Ali virou pra mim e falou, já começou, pastor. And it's true, it's not because we are Christians that we're not gonna have the problems. E é verdade, não é porque a gente é cristão que a gente não vai ter problema. We even heard a person say once that they looked at the situation in their lives A gente até ouviu de uma pessoa uma vez que olhou pra situação na vida dela and the person said, is salvation all that I have? e ela falou, e salvação é tudo que eu tenho? He's like, there's nothing else to salvation. Não tem mais nada? Like my friends who they are not Christians, they are living their life. Meus amigos que não são cristãos estão vivendo a vida. They are good. Eles estão bem. So you mean that Jesus is just for salvation? Então Jesus é só pra salvação? And we were like, how insane is it to hear this from a child of God? E a gente falou, quão louco é a gente ouvir Because isso de uma filha de salvation Deus. is enough. Porque salvação é o Our suficiente. assurance in Jesus Christ is enough. A nossa segurança em Jesus Cristo Jesus é o never suficiente. promised us that we will not have Jesus problems. nunca prometeu que a gente não vai ter problema. But he does teach us that in the moments where the sea of our lives are very turbulent, Mas ele ensina que no momento que os mares da nossa vida estão muito we need turbulentos, to learn to hold on to our faith. a gente precisa aprender a segurar firme na nossa But fé. you know what is holding on to something? Mas você sabe o que é segurar firme? I don't know if you've ever been like on a ship or something, Eu não sei se você já esteve em um navio, algum lugar but assim. everybody has watched that awful movie Titanic. Mas todo mundo já assistiu aquele filme horrível I Titanic. think it's the second time I'm talking about this movie here at Eu acho church. que é a segunda vez que eu tô I falando hate desse filme Titanic aqui. and you guys know Eu it. odeio esse filme, vocês I sabem. think it's boring and I don't like the ending. Eu acho que é chato e eu não gosto do final. But the truth is, do you know those moments when the Titanic is starting to tilt? Mas sabe naquele momento Bless que you. o Titanic tá começando a afundar? And then people are holding on to the rails because they're like, I don't want to fall. E as pessoas estão segurando no corrimão, tipo, eu não quero cair. That's exactly how we have to hold on to our faith in the moments of É hardships. exatamente assim que a gente tem que segurar nossa fé no momento da dificuldade. So many people, they abandon God in their Muita hardships. gente abandona Deus nas But this morning, I want dificuldades. to remind you that you can be like Hezekiah. Mas nessa manhã eu quero lembrar você que você pode ser como rei. You can look at the Ezequias. situations in your life and say, my God is Você greater. pode olhar para a situação da sua vida e falar, meu Deus é maior. My God is bigger. Meu Deus é maior. He's the Lord of angel armies. Ele é o Deus de He's the exército de one who battles anjos. for me. Ele batalha por mim. In John chapter 16, Jesus says, in this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. João capítulo 16, Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. I love how Jesus is always straightforward. Eu amo como Jesus é bem direto. You're going to have trouble, guys. Você vai ter dificuldade. Get over it. Supera. You know, people, in life, everybody's always looking for a way for us to go through this life without any pain. Na vida, tem a gente sempre procurando como passar pela vida sem nenhuma dor. It's impossible. É impossível. There is no religion. Não tem religião. There is no philosophical line of thought. Não tem um pensamento filosófico. There's no medicine that you can take Não tem remédio pra você that is going tomar. to make your life free of worries. Que vai fazer a sua vida não ter preocupações. But the difference is not in the problem. Mas a diferença não tá no The problema. difference is going through the problems with A Jesus. diferença é passar pelo problema Because com he Jesus. says, don't worry. Porque ele diz, não I se have preocupe. overcome the world. Eu venci o mundo. We're not trusting in A gente ourselves. não tá confiando em nós We mesmos. trust in him. A gente confia nele. We don't trust in our A gente abilities. não confia na nossa We habilidade. trust in his A gente confia abilities. na habilidade dele. Because if we look at our situations, we will be Porque se a discouraged. gente olhar pra nossa situação, a gente vai ficar If we desencorajado. look at people around us, we are definitely gonna be Se a discouraged. gente olhar para as pessoas ao nosso redor, definitivamente If a we gente look vai at ficar what we can desencorajado. do, we're gonna be hopeless. Se a gente olhar pelo que a gente pode fazer, a gente vai ficar sem esperança. But if we decide to look to Mas Christ, se a gente decidir olhar para Cristo, then we have hope. então a gente tem esperança. When we look to Christ, hope generates itself in Quando a us. gente olha para Cristo, é generada a esperança When he na says, gente. I have overcome the world, Quando ele fala eu venci o mundo, I'm sorry, he's not talking about how he overcame our debts. ele não tá falando como ele venceu as nossas dívidas. He's
not talking about how he overcame our evil Ele bosses. não tá falando que ele venceu os nossos chefes He's malvados. not talking about these Ele não things. tá falando sobre essas He's coisas. saying, listen, I have already overcome everything in the Ele tá world. falando, eu já venci tudo no mundo. All the evil is under my feet. Todo mal está debaixo dos meus He's pés. saying, I have overcome anything that could happen to you. It's overcome. Eu venci tudo que poderia acontecer com você. In Eu já Christ, venci. we know our future. Em Cristo, a gente We conhece know nosso that the futuro. things of this world, they're gonna A pass. gente sabe que as coisas desse mundo vão passar. We know that even though we go through A gente problems, sabe que mesmo passando por we problemas, have a hope that is far greater than what we live in our daily a gente tem uma lives. esperança muito maior do que isso So que a gente don't vive let no your nosso dia a current dia. situations take your faith away from God. Então não deixe a sua situação atual tirar a sua fé em Deus. Many times we allow our hardships to make us doubt. Some last 2 years, Outras duram 2 anos, some are gonna last our entire lives. outras duram a nossa vida inteira. It's not always that God is gonna heal everyone. Não é sempre que Deus vai curar todo mundo. It's not always that everybody's gonna be rich. Não é sempre que todo mundo vai ser It's not always rico. that we're gonna be happy all the time. Não é sempre que a gente vai estar feliz o tempo todo. But he says, don't be discouraged. Mas ele fala, não fique I have something descorajado. promised for you at the end if you Eu tenho remain. uma promessa pra você se você So lift up your heads permanecer. and look to Christ in the middle of your problems. Então levanta sua cabeça e olha pra Cristo no I, meio dos I know that problemas. it's easy for us to look at the small things that are happening Eu in sei que our é muito lives. fácil a gente olhar para as coisas pequenas que estão But acontecendo when na we nossa place vida. our focus on Him, Mas quando a gente foca nele, all the perspective changes. toda a perspectiva We muda. start seeing how He's taking care of things even in our A gente começa a hardships. ver como ele tá cuidando de tudo mesmo na Because if there's dificuldade. something that the Bible teaches us is that God, He's always faithful. Porque a Bíblia ensina pra gente que Deus é sempre fiel. We change. A gente muda. We change sometimes daily. A gente muda diariamente We às wake up, vezes. we wake up with a humor, A gente acorda com um humor and then on the end of the day we have a completely different one. e aí no fim do dia tem outro completamente Some people you diferente. never know who you're gonna be talking to throughout Tem the day. algumas pessoas que você nunca sabe com quem você But tá the falando Bible durante o teaches dia. us that God, He remains faithful despite whatever is happening. Mas a Bíblia fala que Deus permanece fiel, não importa In o que 1 acontecer. Corinthians, Paul writes, God is faithful. Em 1 Coríntios, Paulo escreve, Deus é fiel. It's who He is. É quem ele é. It's not something that He does. Não é algo que ele faz. It's not something that He eventually feels. Não é algo que ele sente. God doesn't wake up one day and He says, I'm feeling faithful today. Deus não acorda um dia e fala, tô me sentindo fiel It's a part hoje. of His É essence. parte da essência We de may Deus. be faithful to God A sometimes, gente pode ser fiel a Deus às vezes. but God is always faithful. Mas Deus é sempre fiel. And that is why you and I, we can trust Him in our hardships. E é por isso que eu e você podemos confiar nele nas That's why when the dificuldades. trouble comes, É por isso que quando a dificuldade we vem, don't have to fear. a gente não tem que ter Because we medo. know that He's gonna remain Porque a faithful. gente sabe que ele vai permanecer The fiel. situations are difficult, A dificuldade, a situação é difícil. but God is faithful. Mas Deus é fiel. Even in the cave when we are there crying and we don't know what to do, Mesmo quando a gente tá na caverna chorando, não sabe o que fazer, He's there and He's keeping His promises to ele us. tá lá mantendo a promessa dele firme pra The nós. King Hezekiah, O rei he Ezequias, comes and he gives that speech to the people. Be strong and be ele courageous. vem dar aquele discurso pro povo, seja fiel, seja corajoso. And after that comes the king of Assyria, E depois vem o rei da Síria and he makes fun of the people, e ele Zoa. zoa as pessoas. And then he mocks God, E aí ele Zomba. zomba de Deus. And then he threatens the people. E aí ele ameaça o povo. And do you know what happened? E você sabe o que And we're gonna acontece? make this story short. E a gente vai encurtar essa história. Verse 21 says that after all of this speech of the king of O Assyria, versículo 21 diz que depois de todo esse discurso do rei da Síria, the Lord sent an angel who annihilated all the fighting men and the commanders and officers in the camp of the Assyrian king. So the Lord saved Hezekiah and the people of Jerusalem from the hand of Sennacherib, king of Assyria, and from the hand of all others. He took care of them on every side. diz que o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e os oficiais no acampamento do rei assírio. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. So simple. Tão simples. The king of Assyria was there shouting, mocking O God. rei da Síria estava lá gritando, zombando de Deus. The Lord sent an angel. O Senhor enviou um He anjo. didn't even send an army. Ele nem enviou um exército. He sent one angel Ele enviou um and he anjo said, kill all of them. e falou, mata todos. And that was it. E foi isso. Hezekiah, he had done everything he had to do. Ezequias fez tudo o que tinha que fazer. He shut the waters of the city. Ele desligou as águas da He cidade. repaired the walls, Ele consertou as muralhas. as muralhas. He made more Ele weapons. fez mais armas. But in the end, he knew Mas no final ele sabia that the help would come from the Lord. que a ajuda vinha do Senhor. He knew that the Lord was going to be faithful to help Ele him. sabia que o Senhor ia ser And you fiel and e ajudar I, we ele. must learn to have the same E eu e faithfulness, você temos que aprender a ter a mesma to fidelidade. trust in his faithfulness. Confiar na I fidelidade love how he dele. says that he took care of them on every side. Eu amo como fala que Deus cuidou deles em todas as fronteiras. God is complete. Deus é He completo. takes care of us on every single area of our Ele lives. cuida da gente em Psalm todas as áreas da nossa Psalm vida. 31 says, love the Lord, all you his saints. The Lord preserves the faithful, but abundantly repays the one who acts in
and pride. Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord. Salmo 31 diz: Amem o Senhor todos vocês, os seus fiéis. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam pelo Senhor. I love this idea of that he preserves us. Eu amo essa ideia que He ele preserves preserva a those who are gente. faithful to him. Ele preserva aqueles que são fiéis a He ele. preserves our Ele families. preserva a nossa He família. preserves our home. Ele preserva a nossa He preserves casa. our future. Ele preserva o nosso He futuro. preserves our children. Ele preserva nossos He filhos. preserves his promises to Ele us. preserva as promessas But dele in pra the end, he nós. says, but wait for the Lord. Mas no final ele fala, mas espere ao That means Senhor. put your hope in him Significa, coloque sua esperança no and Senhor. expect him to act. E espere a ação do Senhor. I love the idea of expectation. Eu amo essa ideia da When was the last expectativa. time we had expectation that God was going to do something? Quando foi a última vez que a gente teve expectativa que o Senhor ia fazer And I algo? don't mean hope. E eu não quero dizer esperança. I don't mean like I wish God would do it. Eu não quero dizer, eu desejava que Deus fizesse It's isso. expectation. É expectativa. It's sitting down and saying, Lord, I don't know what you're going to do, É sentar e falar, Senhor, eu não sei o que o Senhor but vai I fazer. know you're going to do Mas something. eu sei que o Senhor vai fazer algo. I don't know how it's going to Eu happen. não sei como vai acontecer. But as Pastor Pamela preached, I know the walls will come down. Mas como a pastora Pamela pregou, eu sei que as muralhas vão cair. There's a phrase that I love that says that the atmosphere of expectation Eu amo a frase que diz que a atmosfera da expectativa is the breeding ground for é um miracles. solo fértil para milagres. That means when we come with expectation before the Lord, Significa que quando a gente vem com expectativa He diante do comes and He Senhor, moves in our ele favor. vem e ele move ao nosso Hezekiah favor. teaches us, do your part. Ezequias ensina pra gente, faz a sua Do parte. what you have to do. Faz o que você tem que But fazer. trust that in the midst of our problems, we're going to see God's Mas confie que faithfulness. no meio dos problemas a gente vai ver a fidelidade do Senhor. If you're going through a difficult season in this moment of your life, Se você tá passando por uma dificuldade na sua vida, if you're going through a hardship, se você tá passando por problemas, the word for us this morning is very clear. a palavra pra gente essa manhã é muito clara. Wait, because God is Espere, going to do it. porque Deus vai fazer. Wait, because He's faithful. Espera porque ele é Wait fiel. and hope in Him because He will move. Espera e tenha esperança nele, porque ele vai Because mover. He is faithful to you and He's faithful to Porque ele me. é fiel a você e ele é fiel a mim. And the beautiful thing about being faithful to God E a coisa linda sobre ser fiel a Deus is that He never forgets. é que ele nunca esquece. God, in times of trouble, He never forgets the faithful. He always remembers the faithful. Em tempos de dificuldade, Deus lembra dos que são fiéis a ele. We may have terrible memory. A gente pode ter uma memória terrível. You guys know that I cannot remember anything. Vocês sabem que eu não consigo lembrar nada. If you ask me to do anything, I'm gonna type it on my phone and put a reminder. Se você pedir pra fazer alguma coisa, eu vou colocar um reminder no meu telefone. If you tell me your name, I'm gonna forget it and it's gonna take me 2 weeks to remember Se it. você me falar o seu nome, eu vou esquecer e vai me dar 2 We semanas may pra eu be, we lembrar. may be very forgetful, A gente pode esquecer muita coisa, but God isn't. mas Deus não é. God doesn't forget Deus things. não esquece as coisas. We see that He came, Hezekiah cried out to Him. A gente vê que o rei Ezequias foi e clamou ao Senhor. God went and He saved the people from the Assyrian army, Deus foi e salvou o povo do exército assírio. and life went on. E a vida continuou. People rejoiced, As pessoas se alegraram. they were happy. Eles estavam felizes. King Hezekiah kept on O reigning. rei Ezequias continuou reinando. He made some mistakes because none of us is Ele perfect. cometeu alguns erros, porque ninguém é perfeito. And then one day, King Hezekiah got very sick. E um dia o rei Ezequias ficou muito doente. And then the prophet Isaiah came to him E o profeta Isaías veio pra ele and he said, you're gonna die. e falou: Você vai morrer. Put your affairs in order Ajeite suas coisas, because you are going to die. porque você vai morrer. And then the Bible says that King Hezekiah laid on his bed, E a Bíblia fala que o rei Ezequias deitou na he cama. turned to the wall, Ele virou pra parede. and he made this prayer. E ele fez essa oração. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. And then God said, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. I imagine Hezekiah at that moment thinking of everything he had done for the Lord. Eu imagino naquele momento o rei Ezequias lembrando tudo que ele tinha feito pro Senhor. Taking down the idols, Tirando os ídolos, restoring the temple, restaurando o templo, doing the first Passover. fazendo a primeira And Páscoa. I imagine all of this going through his mind like a E movie. eu imagino tudo isso passando na mente dele como um filme. And in the desperation of a man who does not want to E die, no desespero de um homem que não queria he morrer, turns to God and he says, Lord, remember me. ele vira pra Deus e fala: Senhor, lembra de mim. God, remember my faithfulness. Lembra a minha fidelidade. Remember how I did everything you asked me to do. Lembra como eu fiz tudo que o Senhor pediu pra Remember fazer. how when things were difficult, I trusted in you. Lembra que quando as coisas estavam difíceis eu confiei no Senhor. Lord, remember all the times that I served. Lembra todas as vezes que eu te servi. Remember all the times that I said no when I had to say no. Lembra todas as vezes que eu falei não quando eu Lord, deveria falar não. remember my faithfulness. Lembra da minha And fidelidade, King Senhor. Hezekiah was very brave to say this. E o rei Ezequias foi muito corajoso ao Corajoso. falar isso. He knew that he was faithful. Ele sabia que ele era And fiel. he said, Lord, I have been faithful. E ele falou: Senhor, eu tenho sido Have fiel. mercy on me. Tenha misericórdia de mim. It's not a prayer for everyone. Não é uma oração pra todos. I'm sorry, I wish I could say it is. Eu
eu queria dizer que é. Because coming into the presence of God and say, Lord, remember how I was faithful. Porque vir pra presença do Senhor e falar, Senhor, lembra da minha It's fidelidade, only for those who have acted faithfully to God. é só pra aqueles que agiram de forma fiel ao Senhor. But the beautiful thing is that God turns to Hezekiah Mas a coisa linda é que Deus vira pra Ezequias. and he says, I have fala. heard your prayer. Eu ouvi sua oração. I have seen your tears. Eu vi suas And lágrimas. I will heal you. E eu o curarei. Sometimes we have to do the same thing. Às vezes a gente tem que fazer a mesma We coisa. have to come to the presence of A God gente tem que vir pra presença de in the Deus. midst of our No problems meio dos nossos and problemas. say, Lord, remember how I was faithful. E falar, Senhor, lembra como eu fui fiel. God, remember everything that I did for you. Senhor, lembra tudo que eu fiz por ti. Maybe today is the day for you to make that prayer. Talvez hoje é o dia pra você fazer essa oração. Lord, remember how much I've loved you, Senhor, lembra quanto eu te how amei, much I've served you, quanto eu te servi. how many times I said no to the things of this world just so that I could say yes to you. Quantas vezes eu falei não para as coisas do mundo para falar sim pro Senhor. And it doesn't matter if it were big things or small E não things. importa se foram grandes ou pequenas coisas. God remembers every single thing. Deus lembra de todas as Look into coisas. God and say, Lord, remember all the times that I chose to be faithful. Olhar pro Senhor e falar, Senhor, lembra todas as vezes que eu escolhi ser fiel. Being faithful is a choice. Ser fiel é uma And escolha. God remembers every time we decided to be faithful to Him. E Deus lembra todas as vezes que a gente escolheu ser fiel a Every Ele. moment that we could have turned to other idols, Todo momento que a gente poderia ter escolhido ir para other ídolos, people, outras pessoas, other sources of help. outras fontes de ajuda. And we decided to say, Lord, I'm going to trust in you. E a gente decidiu falar, Senhor, eu vou confiar em Ti. And King Hezekiah teaches us that some moments in our lives, E o rei Ezequias ensina pra gente que em alguns momentos da nossa vida, we come to God and we say, Lord, remember me. a gente vem pro Senhor e a gente fala, Senhor, lembra de mim. Lord, have mercy on me. Senhor, tenha misericórdia God, de mim. He's listening to our cries just as He heard Hezekiah's. Deus escuta a nossa lágrima, escuta o nosso choro, assim como Ele escuta And I escutou know de that Ezequias. this morning He wants to turn around E stories. eu sei que nessa manhã Ele quer fazer. Ele quer mudar as nossas histórias. Trials, First Peter says, they test our faith, Primeiro, Pedro diz que as dificuldades elas testam a nossa fé, but they also make our faith stronger. mas também fazem a nossa fé ser mais forte. When we go through these trials, Quando a gente passa por essas when dificuldades, the Assyrian army comes to our quando o lives, exército assírio vem para nossas vidas, and we come out on the other side because we trusted in the Lord, e a gente sai do outro lado porque a gente confiou no Senhor, our faith is stronger. a nossa fé é mais It comes forte. with more assurance that God has done it once, He can do it A again. gente fica com a segurança que Deus fez uma vez, So Ele don't pode fazer let de the novo. trials of this life destroy your faith in God. Então não deixe as dificuldades dessa vida destruírem sua fé em Deus. I have heard so many people saying, I don't know if I can trust God because I have this problem in my life. Eu ouvi tantas pessoas já falando, eu não sei se eu posso confiar em Deus porque eu tenho esse problema na minha vida. The problems don't have anything to do with God. O problema não tem nada a ver com Deus. But you're gonna still go through that problem. Mas você vai mesmo assim passar pelo And problema. you have a choice. You either go through the problem faithful to the Lord or you're gonna suffer. E você tem duas escolhas. Você vai passar pelo problema fiel ao Senhor ou você vai sofrer. Today is a reminder for us. Hoje é um lembrete pra I gente. know that you know that we're gonna have Eu problems. sei que você sabe que a gente vai ter problemas. I know that you know that God is good. Eu sei que você sabe que Deus é bom. But today is a reminder for us Mas hoje é um lembrete pra gente. that He's always faithful. Que Ele sempre é fiel. Even if we are in hardships, He remains faithful. Mesmo na dificuldade, Ele é fiel. That even in the difficulties, He's still moving in our Mesmo na favor. dificuldade, Ele move a nosso favor. Like Pastor Pamela preached on Thursday. Assim como a pastora Pamela pregou na We quinta-feira. don't know until when we're gonna walk around the walls. A gente não sabe até quando a gente vai andar em volta da muralha. But we know that God can bring them down. Mas a gente sabe que Deus pode We derrubar. know that one day He's gonna bring them A down. gente sabe que um dia Ele vai But derrubar. until then, we walk in Mas faithfulness. até lá, a gente anda em fidelidade. It's not just a message about what God can do. Isso não é só uma mensagem sobre o que Deus pode fazer. The life of Hezekiah is not just to show, hey, God is gonna solve all your A problems. vida de Ezequias não é só pra mostrar, Deus vai resolver todos os seus problemas. Above all, is for us to not lose our faith. Acima de tudo, é pra gente não perder It's nossa so fé. easy to lose our faith in the É hardships. muito fácil a gente It's perder so nossa fé na easy to lose our faith dificuldade. when the problem comes. Perder nossa fé quando vem o problema. And Hezekiah is a model for us. E o Ezequias é um modelo pra He gente. was faithful before the problem. Ele foi fiel antes do He problema. was faithful during the Ele foi problem. fiel durante o And he problema. was faithful throughout the rest of his E ele life. foi fiel o resto da vida And dele. because of that, he could come into God's E por presence. causa disso, ele veio à presença do Senhor. And he could say, Lord, remember me. E ele pôde dizer, Senhor, lembra de Remember mim. how I was faithful. Lembra como eu fui fiel. I remember reading this verse this year. Eu lembro de ler esse versículo esse ano. And I said, Lord, I want to make the same E prayer. eu falei, Senhor, eu quero fazer a mesma oração. Lord, remember how faithful I was. Senhor, lembra quão fiel Lord, eu fui. remember all the moments that I chose to be faithful. Lembra todos os momentos que eu escolhi ser fiel. And have mercy on me. E tenha misericórdia de mim. I know you may not understand the problem you're going through Eu sei today. que você pode não entender o problema que você está passando hoje. But God definitely wants to teach you something in the Mas midst of Deus it. definitivamente quer ensinar alguma coisa pra And você above nisso. all, He wants to show you His faithfulness on your E problems. acima de tudo, Ele quer mostrar And a He wants to fidelidade show you dele how no seu good problema. He is, even if we don't understand E Ele it. quer mostrar quão bom Ele é, mesmo quando a gente Because não we entende. have a God who is always faithful. Porque a gente tem um Deus que We é have a sempre God who fiel. is always good A gente tem um Deus que é sempre and who bom. loves to reward those who are faithful to Him. E que ama recompensar aqueles que são I fiéis want to a invite you to stand Ele. up so we can pray this morning. Eu quero te convidar a levantar para orarmos esta manhã. And I'm actually going to ask Pastor Pamela to pray for us. E eu vou pedir para a pastora Pamela orar pra gente.